Fala moçada, tudo beleza? Mais uma aula de mecânica clássica para vocês. A gente nessa aula vai seguir com conteúdo de cinemática, a parte de gráficos, tá? E eu tenho aqui uma questão, a questão 6 daquele material que eu forneci para vocês, aonde você tem um gráfico da velocidade em função do tempo, de dois móveis, do móvel A e do móvel B. Bem, é uma questão de alternativas, uma questão simples, mas dá para explorar todo esse conteúdo que a gente viu com vocês com esse gráfico. Para ficar mais fácil, para ficar mais rápido esse vídeo, eu vou fazer assim. Eu vou explorar toda a questão e depois eu vou ler as alternativas e a gente vai entender o que está certo e o que está errado, tá bom? Bem, a primeira coisa que a gente observa aqui nessa questão é que tanto A quanto B tem um movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Uma coisa que é importante a gente saber aqui e perceber é que também os dois, tanto A quanto B, começam com velocidade inicial igual a zero. Todos os dois partem então do repouso, certo? Só de olhar esse gráfico a gente observa que a inclinação da reta do móvel B é bem maior que a inclinação do móvel A. E aí, se a inclinação é maior, a aceleração é maior, a taxa de variação de velocidade do B é bem maior que a do A. Veja, dá para a gente obter então a aceleração tanto do A quanto do B. Vamos começar então com o móvel A. Obtendo então a aceleração do móvel A, você terá a variação de velocidade ocorrida em um certo intervalo de tempo. Eu também consigo fazer isso se eu analisar esse ângulo aqui e fizer a tangente do ângulo θ, cateto oposto pelo cateto adjacente. É a mesma coisa que calcular a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Então, calculando a aceleração do A, vamos ter que houve uma variação de velocidade em 10 segundos, variou 10 metros por segundo de velocidade. Ele sai do zero e chega à velocidade 10. Então, a aceleração do móvel A é de 1 metro por segundo ao quadrado. Essa é a taxa de variação de velocidade do móvel A. Claro que, como a gente obteve a do A, é possível também obter a do B. Obtendo, então, a aceleração do B. A aceleração do B, pessoal, será... Vou mudar aqui a cor do pincel, tá? Fazer de preto. A aceleração do móvel B, então, é a sua variação de velocidade ocorrida nesse mesmo intervalo de tempo. Então, note que a variação de velocidade do móvel B, ele foi de 0 até 30. Então, de 0 até 30, ele variou 30 metros por segundo. No tempo de 10 segundos, no mesmo tempo que o A variou 10, o B variou 30, no mesmo tempo de 10 segundos. Então, a aceleração do B será de 3 metros por segundo ao quadrado. Note, então, logo aí de cara, que essa aceleração do móvel B é 3 vezes maior que a aceleração do móvel A, certo? Dá para a gente também entender a função horária de cada um desses móveis, tanto do A quanto do B. Fazendo, então, a função horária, né, a equação da velocidade para o móvel A, então, ó, vou colocar aqui, função horária da velocidade. E aí a gente vai fazer tanto para o móvel A quanto para o móvel B. O que é isso, professor? É fazer o voate de cada um deles, né? Pegando aqui inicialmente, então, do A, o voate de A é a velocidade inicial do A mais a sua aceleração vezes o tempo. Fazendo isso, só substituindo aqui, então, nós vamos obter a velocidade inicial. Gente, todos dois partem do repouso. Então, essa velocidade inicial do A vale 0. A aceleração do A é de 1 metro por segundo ao quadrado. 1 vezes t é t. Então, eu vou colocar bem aqui, e é essa expressão, a expressão, então, da função horária da velocidade do móvel A. Fazendo agora a função horária da velocidade do B.
é a velocidade inicial do B mais a sua aceleração vezes o tempo. A velocidade, então, do B, inicialmente o B parte do repouso assim como o A. A aceleração do B vale 3 metros por segundo ao quadrado. E aí está aqui a função horária da velocidade para o móvel B. Perceba, então, que a aceleração é 3 vezes maior que a do A. Tá bom? Essa é a primeira análise que a gente consegue fazer. Pessoal, lembra também que essas acelerações a gente faria calculando a tangente do ângulo de inclinação de cada uma dessas retas, certo? O que mais dá para explorar aqui, pessoal? Aí eu vou afastar, permitir que você faça um print da tela, tá bom? Lembrando também que a questão eu vou deixar na descrição do vídeo com as suas alternativas, tá? E após você fazer o print da tela, eu vou apagar e vou mostrar para vocês o que também é possível fazer com essa questão. Bem, toda vez que você tem um gráfico na física, é possível você realizar a chamada propriedade gráfica. O que significa isso, pessoal? É só nessa parte da física que a gente faz a propriedade gráfica? Não. Por exemplo, na parte de trabalho, também é possível você calcular o trabalho através do gráfico. O que você tem aqui? Vamos começar pelo móvel A. Perceba que abaixo aqui do gráfico do A, até o eixo do tempo, é possível formar uma figura geométrica aqui, que aliás é um triângulo retângulo. Se você calcular então a área dessa figura, numericamente você estará calculando o deslocamento ou distância percorrida pelo móvel A. Do mesmo modo, se você calcular essa área abaixo do gráfico do B até o eixo do tempo, você também estará calculando a distância percorrida pelo móvel B, tá? Essa propriedade é chamada de propriedade gráfica. Bem, note então que aqui surgiu um triângulo retângulo. Então vamos realizar o cálculo da distância percorrida para o móvel A. Basta com que eu faça base vezes altura dividido por 2, base vezes altura dividido por 2, para achar essa distância percorrida. Sendo assim, a distância percorrida pelo A, a base é o tempo e a altura aqui é a velocidade. Então note por que isso aqui é válido. É porque você fazer base vezes altura aqui, você vai estar multiplicando velocidade e tempo. E velocidade multiplicado pelo tempo nada mais é do que a distância percorrida. Então tem lógica fazer isso aqui. Não é aleatório, não é uma coincidência, tá? Então a base será de 10. Essa altura vai ser 10 também, do móvel A, dividido por 2. Pessoal, isso aqui, então, 100 dividido por 2 dá 50 metros. Então, o móvel A percorreu 50 metros. Vamos realizar o mesmo cálculo agora para o móvel B. Então, fazendo para o móvel B, a distância percorrida, vou fazer mais embaixo, a distância percorrida pelo móvel B é toda a área desse triângulo aqui, ó. A área desse triângulo retângulo. Como é que se calcula o triângulo retângulo? Base vezes altura dividido por 2. É a mesma ideia que multiplicar velocidade vezes altura, tá bom? Perdão, velocidade vezes o tempo. Então vamos lá. Base vai ser de 10, que é o tempo, né? Essa altura para o B vale 30, dividido por 2. Em cima, você vai ter 300 dividido por 2, 150 metros. Então, note que se como o B desenvolveu maiores velocidades, o B também percorreu uma distância maior que a do móvel A, certo? E aí a gente vai analisar agora as alternativas e ver qual delas está certa, tá? A alternativa A diz que a aceleração do móvel A é maior que a do móvel B. Não, pessoal.
A gente viu lá anteriormente que a aceleração do B é maior que a aceleração do A. Nos 10 primeiros segundos, o móvel A percorre 50 metros, tá certo? E o móvel B percorre 100. Tá errado, percorre 150. A aceleração do móvel A vale menos 1 metro por segundo quadrado? Não, pessoal, a gente viu aqui que a aceleração vale 1, valor positivo e não negativo. E ele diz ainda que a do móvel B vale menos 3. Não, vale 3, valor positivo, tá? Letra D, os móveis A e B têm movimento retrógrado? Não, pessoal. Todas as velocidades, tanto para A quanto para B, são positivas. Por quê? Porque o gráfico está acima do eixo do tempo. Se tivesse abaixo do eixo do tempo, seria assim um movimento retrógrado, porque as velocidades seriam negativas. Está errado essa. E a alternativa correta é a que diz que tanto o móvel A quanto o móvel B têm essas respectivas funções horárias. A velocidade em função do tempo para A é esta, e a função da velocidade em função do tempo para B é esta bem aqui, ó, que realmente foi o que nós encontramos. Então essa, letra E, é a alternativa correta. Essa é a função horária. Note, a aceleração igual a 1 para A, e essa é a função horária do B. Note, a aceleração igual a 3 para o B, certo? Letra E, então, a correta. Pessoal, estudem, continuem fazendo a lista de exercícios. Um abraço para vocês.